minha amiga, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem? Tem estudado a Bíblia e a lição da Escola Sabatina com a gente? Que legal! Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Freires e estamos avançando nesse quarto trimestre agora desse ano 2022 no estudo da lição. E o título desse quarto trimestre é Vida, Morte e Eternidade. Estamos estudando sobre esse assunto. Estamos na lição agora, nessa semana, lição número 11. E a lição número 11 tem o título Enganos do Tempo do Fim. O verso principal está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e verso 15. Pega a lição ou pega a Bíblia e acompanhe com a gente. E diz o seguinte: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. E nessa segunda-feira, nós temos um título, Experiências de Quase Morte. Interessante que esse assunto ele é um pouco científico e teológico, porque alguns afirmam que estiveram, por exemplo, experiências após morrer, enxergaram uma luz, enxergaram um ser luminoso, um ser bondoso. Alguns até relatam terem encontrado parentes, pessoas que já morreram e retornaram, ou seja, voltaram à vida novamente. De repente, numa mesa de cirurgia ou de hospital, ou no próprio hospital, ou em casa, algum lugar. Essas são chamadas de experiências de quase morte. E existe um escritor aqui que falou sobre isso. E aí, o que você acha sobre isso? Será que a Bíblia ela comprova isso e afirma isso? Nós temos aí na lição alguns textos bíblicos que falam de alguns casos de pessoas que morreram e que foram ressuscitadas depois. Por exemplo, nós vemos aí 1 Reis 17, 2 Reis capítulo 4, Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 7, João capítulo 11. Todos esses relatos contam de pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Mas nenhum desse texto tem algum relato de que eles falaram o que eles viram quando estavam mortos. Olha que interessante, não existe nenhum relato na Bíblia sobre isso. Aí a lição, ela vem dizendo o seguinte: isso acontece por quê? Porque biblicamente falando, meu amigo, minha amiga, não existe consciência na morte. Quando a gente vai no livro de Eclesiastes, capítulo 9, lá diz muito claramente que na morte, quando a pessoa vai para a sepultura, quando a pessoa está morta, não há memória, não há consciência. Ok? Então isso já mostra pra gente que a Bíblia, ela desmente qualquer coisa com relação a essas falsas teorias. Interessante aqui, a lição ela vem dizendo que a maioria dessas pessoas que relataram isso estavam clinicamente mortas, mas a lição diz não mortas de fato. Diferente, por exemplo, da história de João 11 de Lázaro, que Lázaro já estava morto há 4 dias, seu corpo já estava apodrecendo. E Jesus foi lá e o ressuscitou pelo seu poder. Olha que interessante. Então, nós não encontramos nenhum relato de Lázaro ou qualquer outro relatando o que aconteceu quando estava morto, um relato pós-morte. Isso não tem na Bíblia, nós não vemos. Aí a lição vem dizendo assim, mas o que seria isso? Vamos explicar segundo clinicamente falando e teologicamente falando. Clinicamente falando, isso pode ser o quê? Uma alucinação psicossomática natural sob condições extremas. E teologicamente falando, pode ser uma experiência de engano sobrenatural de Satanás, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Ou até mesmo a união dos dois. Uma coisa nós sabemos, isso não é verdade com relação a uma vida após a morte. A Bíblia não explica isso. A única coisa que nós sabemos é que quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura, descansa, sua memória cai no esquecimento e ela não tem uma vida após a morte, a não ser que seja ressuscitada por Cristo Jesus quando ele voltar. Satanás, ele tem enganado muitas pessoas. Cuidado com os enganos de Satanás no tempo do fim. Um abraço e fique com Deus.